Olá, amigos! É um prazer estar com vocês mais uma vez e hoje nós temos um assunto assim com um tema bem interessante, um tema bem assim que causa um incômodo muito grande para a sociedade. As igrejas vivenciam isso, a gente sofre quando um amigo vivencia isso, que são os relacionamentos abusivos. Os relacionamentos abusivos, eles estão presentes em todas as camadas da sociedade, seja o mais elitizado até o indivíduo mais simples, mais simplório, o indivíduo com menos cultura, o indivíduo que mora em situações até de risco. Então, os relacionamentos abusivos, eles não têm discriminação de classe social, de recursos, todas as camadas, tá? Às vezes as pessoas pensam que os relacionamentos abusivos estão ligados à violência física, sexual, né, financeira. Não, ele envolve tudo, inclusive a violência psicológica também, que é a mais comum, tá bom? Então se prepare, fique aí atento ao que nós vamos conversar hoje. É um tema bem interessante. Isso é muito comum, esse tipo de relacionamento é muito comum em pessoas jovens, em adolescentes e até em pessoas de mais idade, pessoas mais maduras, tá bom? Fique ligadinho, compartilhe o link com as pessoas que você gosta e que pode de repente ser útil essa conversa nossa aqui, esse bate-papo, tá bom? Então fique atento aí. Então o relacionamento abusivo, ele pode ser muito sutil. Normalmente ele começa, a pessoa no início, o abusador, ele é muito sedutor, ele é carismático, ele é meigo, ele é uma pessoa querida, doce, ele é uma pessoa perfeita, aparentemente perfeita, e por isso ele encanta tanto a vítima. A vítima se envolve naquele relacionamento e, porque claro, se aquele relacionamento já começasse com um soco, com uma pancada, com uma violência, com certeza o indivíduo ia embora, né? A mulher, o homem naquela relação ia embora. Mas o abusador, a pessoa que estabelece esse abuso no relacionamento, ele começa assim com uma violência psicológica, que eu diria, né? Começa a falar algumas palavrinhas que começam a incomodar a pessoa, ele começa de um jeito bem sutil, bem assim, e às vezes até imperceptível, né? Às vezes a vítima nem percebe, né? Ela nem, digamos assim, primeiro ela fica dependente emocionalmente desse abusador para depois ela perceber que há algum tipo de violência, né? Que ela está enredada, amarrada, né? E ela começa a se sentir impotente. Algumas pessoas pensam assim, nossa, mas ele era um príncipe, né? Ele era uma pessoa tão querida, tão meiga, né? Ou ela era uma pessoa tão meiga, tão gentil, como que se tornou nessa pessoa insuportável agora para mim? Então, na verdade estava usando uma máscara, né? A pessoa estava se disfarçando de uma outra, ele estava assim, digamos assim, vivendo um teatro, né? Vivendo uma outra personalidade que não é a dele, tá? E isso pode ocorrer nas relações homoafetivas, homossexuais, e nas relações hetero também. Então, esses relacionamentos abusivos podem ser em qualquer relação, inclusive em relacionamentos de amizade, né? Há também relacionamentos abusivos entre amigos, tá bem? E trata-se de uma relação de poder. Então é um relacionamento de poder, é como se fosse uma luta pelo poder, para ver quem é que subjuga o outro. E às vezes, nesse desejo de subjugar o outro, de oprimir o outro, pode vir a violência física, mas não necessariamente, às vezes nunca chega a uma violência física, mas também pode ter conotação sexual também, esse relacionamento abusivo pode ser de cunho sexual, envolve sexualidade e às vezes não, tá? Então esses relacionamentos abusivos, eles não são sinônimos de feminicídio, né? Normalmente as pessoas já pensam assim, todo relacionamento abusivo termina em feminicídio ou na morte de alguém. Não necessariamente. Às vezes o indivíduo abusa do outro, tem um relacionamento abusivo, mas nem toca no corpo do outro, não machuca fisicamente o outro, machuca emocionalmente, machuca assim, de outra forma, né? As vítimas desses relacionamentos abusivos, às vezes as pessoas pensam, são pessoas feias, são pessoas bagunçadas, desorganizadas, menos estudadas. Não,
Às vezes são pessoas lindas, divertidas, são pessoas bem instruídas, são pessoas aparentemente saudáveis, podem ser homens, mulheres, adolescentes e, por que não, idosos também, tá? Então, às vezes nós tratamos a violência doméstica com uma conotação pejorativa, né? Então a gente trata assim, a violência doméstica é só para quem tem pouca instrução, né? Quem vive na favela. Não, a violência doméstica está nas mansões, está presente também nas mansões, né? Nos lugares mais requintados, né? Às vezes entre doutores, né? Por que não? Então assim, nem sempre, às vezes a gente acha que o indivíduo, para ele estar sofrendo, ele tem que estar, digamos assim, passando por algo físico, e isso não é verdade. Eu vou apresentar para vocês hoje 21 características de um relacionamento abusivo. Se uma delas estiver presente na sua vida ou na vida de alguém que você acompanha, não significa que é um relacionamento abusivo, mas pode ser um sinal de alerta, tá? Depois eu vou dar alguns sinais de alerta e também dicas de como você pode sair dessa situação, desse relacionamento abusivo, e até ajudar alguém que está nele, ok? Fique ligadinho aí, estamos aí no início do nosso bate-papo, tá bom? Então, primeiro, um ciúme excessivo. Ciúme excessivo é diferente de cuidado, né? Um cuidado, um respeito pelo outro, né? Digamos assim, saber onde o outro está. Oi, tudo bem? Como você está? Onde você vai? Tudo bem? Isso é um cuidado, um carinho, né? Um amor pelo outro. Mas o ciúme excessivo, ele é como se o indivíduo amasse demais. E ele sufoca o outro com este amor, entre aspas, que não é amor. Nós vamos perceber depois que não é amor. Com o passar do tempo, o indivíduo vai perceber que é um controle, uma tentativa de manipular o objeto de amor, né? Tá bom? Então, sobre ciúme, para diferenciar o ciúme normal e o excessivo, nós temos aí uma palestra nesse canal, né, Gilma Moreira, vocês podem procurar aí, tem aí uma live só sobre ciúme, que aí você vai poder diferenciar legal. Tá bom? O controle, né? O controle é uma das características de quem está no relacionamento excessivo. Quando você está no relacionamento amoroso, livre, você tem liberdade. Mas no relacionamento abusivo, né, o indivíduo começa a querer controlar você. É como se ele te amasse demais. E ele começa a dizer, não, eu faço isso porque eu te amo. Não, eu faço isso porque é pro seu bem. Não, eu faço isso porque é o melhor pra você. Eu sei o que é melhor pra você, porque eu te amo. Na verdade, não é isso. Ele tá querendo ter o controle de você. Ele começa a dizer que roupa que você vai vestir, se tá muito curta, a manga, a saia, né, se tá muito decotado. O indivíduo começa a fazer restrições, inclusive de atividades também. Ah, você não pode ir nesse lugar, não pode ir nessa academia, né? Você pode ir só em tal lugar, vestir só e tal roupa. E em casos extremos de controle, de relacionamento abusivo, o indivíduo pode até proibir a pessoa de trabalhar, falando, não, você não precisa trabalhar, eu cuido de você, é por amor, mas na verdade é uma tentativa de controlar, porque ele percebe que se o indivíduo for trabalhar, né, no caso mulher, for trabalhar, ela vai ter contato com outras pessoas, vai ver que aquele relacionamento que ele tem com o abusador é abusiva, então ele vai ver outras famílias, outras pessoas e de repente até sair daquele relacionamento. Então ele impede, né, que o indivíduo saia, encontre os amigos também. Então ele também, uma das características do relacionamento abusivo é o abuso, é a invasão de privacidade. Então aquela pessoa que pega a sua senha, mexe no celular, mexe nos seus e-mails, no Instagram, tem suas senhas, controla onde você vai, vê onde você está indo, monitora tudo. Isso é diferente de você ter uma criança menor de idade, né, digamos assim, um juvenil ou um adolescente, que você precisa ver onde ele está, porque é a sua responsabilidade manter aquele indivíduo íntegro. Agora, se você faz isso com um adulto, que é seu parceiro ou sua parceira, né, isso é um relacionamento abusivo, né? Você não permite que o indivíduo tenha um espaço individualizado dele. Você invade aquele espaço e diz sempre, você não precisa me esconder nada, porque eu te amo, né? Quem ama não esconde nada. É verdade, quem ama não esconde, mas quem ama também dá liberdade. Então, se você ama o seu companheiro, o seu cônjuge, né, a sua esposa, por que não deixá-la livre? E se você se sentir incomodado com algo, por que não pedir, né? Posso olhar seu celular? Né? Por quê?
porque eu posso dar uma olhadinha? E se a pessoa dizer não, se ela falar sim, você olha, porque realmente não tem nada a esconder, quem ama. Só que pegar isso escondido, rastrear as conversas, né, hackear a conta, né, para outro computador e ficar ali monitorando todas as conversas do WhatsApp, de tudo, quer dizer, isso não é um relacionamento saudável, vocês concordam comigo? É um relacionamento abusivo, e os relacionamentos abusivos, eles têm uma embalagem, né, de que, sei lá, uma carinha de amor, de meiguice, né? Alguns relacionamentos abusivos a gente vê na internet, né? Aquelas pessoas assim, melosas, né? Quando há muito melo, assim, aquele excesso de demonstração de amor, isso é para desconfiar, tá bom? Então, um afastamento de outras pessoas também é uma das características de relacionamentos abusivos. Então, o indivíduo é super sociável, amigo, tem vários amigos, sai, come com todo mundo, de repente ele começou a se relacionar com alguém, ele se fecha, ele fica numa redoma de vidro, só fica com aquela pessoa o tempo inteiro, né? Ela é impedida de se relacionar com outras pessoas, e isso é perigoso. E normalmente o abusador diz, ai, fulano é uma má influência para você, essa pessoa não presta, essa pessoa é inferior a você, essa pessoa te prejudica, né? Você não deve ficar com ela. Então a pessoa começa a se isolar, ela se torna um objeto somente do abusador, tá? Isso pode ocorrer, algumas pessoas dizem para mim assim, ah, mas isso é comum, mas os homens abusando das mulheres. Sim, a maioria dos abusos são assim, mas também existem mulheres que abusam dos seus homens, tá? Dos seus cônjuges, dos seus companheiros, dos seus namorados também. Fique atenta aí, viu, menina? Chantagem. É muito comum nos relacionamentos abusivos a chantagem. A pessoa começa a manipular o outro chantageando. Ai, é porque você não gosta de mim. Ai, você vai com fulano porque você não me ama. Ai, se você realmente gostasse de mim, você ficaria comigo o tempo inteiro. Nananana. Então começa aquelas ameaças, né? No relacionamento, né? Começa as chantagens, né? Na verdade é um desejo de manipular, né, o outro, o abusador. Ele começa a prestar atenção nos pontos fracos da pessoa e aí começa a fazer chantagem, né? Começa a tentar manipular essa pessoa em tudo. Ele também, o abusador, costuma destruir a autoestima da sua vítima, né? Digamos assim. Então ele começa a dizer, não, essas são críticas construtivas, eu tô fazendo uma crítica para você, mas é pro seu bem. Bom, sobre crítica, eu tenho também uma palestra aí, uma live que fala sobre crítica, aproveita e assiste aí, tá bom? Então, essas críticas que ele começa a dizer, elas vão destruindo a autoestima da sua vítima, né? Então, assim, a pessoa, ela fica presa àquelas informações, né? Ela ouve o tempo inteiro. Ah, porque você precisa se cuidar, você tá muito relaxada, ai, você é muito, tá muito bagunçado, deixa que eu vou te arrumar, eu vou te ajeitar. E aí, nesse eu vou te arrumar, eu vou te ajeitar, ele ou ela decide tudo o que você deve fazer, né? Que roupa deve vestir, né? Como deve vestir, como você deve se comportar, aonde você pode ir. Então, assim, ah, não, esse cabelo desse jeito não fica bom pra você. Corta, não corta o cabelo, ou então faz tal coisa. Não, você tem que fazer isso e isso, né? Eu já vi relacionamentos abusivos em que a vítima chega até a fazer plástica, fazer mudanças no corpo, porque o seu parceiro, o seu companheiro não aceita o corpo como ele é, o corpo da vítima, né, como é. Então começa a destruir a autoimagem. E destruindo a autoimagem, aquela pessoa que tem uma autoimagem fragilizada, ela se torna totalmente assim dependente, né? Ela se torna uma pessoa muito vulnerável, né, do outro, porque ela se sente tão incapaz, impotente, né, incapaz de fazer alguém amá-la, que ela se submete a qualquer situação, e é destrutivo, viu? Terminar, acabar com a autoimagem de alguém é realmente um jeito de você matar a outra pessoa, né? Invalidação dos sentimentos. Então, normalmente, o indivíduo que tem relacionamentos abusivos com alguém, ele começa a invalidar os sentimentos. Ele começa a dizer, não, isso não é nada. Ai, para de frescura. Não sei por que você tá chorando. Não tem motivo para você chorar. Eu não fiz nada. Não fiz nada pra você. Ai, você é muito sensível. Você parece uma marica. Alguma coisa assim. Então, começa a debochar, humilhar o indivíduo e começa a dizer que o que ele tá sentindo não é nada. Ai, você nem tem motivo para chorar, você tem tudo que você precisa. Por que você tá chorando? Do que você tá reclamando? Né? Não é motivo para você chorar, não é motivo para você ficar com raiva. Não sei por que você tá nervoso, não tem
motivo para ficar nervoso. Então são essas as falas dos abusadores. Então eles desmerecem, né? Eles invalidam o sentimento do outro. O indivíduo não pode chorar, não pode ficar triste, não pode ficar com raiva, não pode se revoltar. Por quê? Porque não tem motivo, é tudo uma bobeira. O que ele está sentindo não existe, é falso. Né? Só o que o abusador sente que é verdadeiro, legítimo, né? E a vítima deve se anular, deve deixar de existir para viver do jeito que o abusador quer. E às vezes também falta diálogo, né? Diálogo sobre dinheiro. Gente, o dinheiro, questão financeira, é o motivo de vários desentendimentos na vida de muitas pessoas. Então, assim, todos os relacionamentos envolvem de certa forma dinheiro, seja ele namoro nem tanto, né? Mas casamento, namoro também, por que não? Mas principalmente vivência a dois, né? Casamento. Então, às vezes não há um diálogo, né? De como vai gastar aquele dinheiro, como vai administrar aquele dinheiro. Então, não conversa, né? Como vai ser gasto. E aí a vítima acaba sendo, digamos assim, acaba sendo retirado dela os recursos financeiros. E esse é uma outra característica, a décima característica, a nona característica aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o controle financeiro. Muitas vezes o abusador, ele impede que a sua vítima trabalhe para que ele tenha total controle sobre a vítima através dos recursos financeiros. Então, o indivíduo não pode ir no salão de beleza, não pode comprar uma roupa, não pode ir num passeio, às vezes não pode ir na casa de um parente, porque o abusador retém os recursos financeiros, não permitindo que essa pessoa tenha uma certa liberdade para gastar os seus recursos como ela precisa, como ela pode. Inclusive, em casos extremos, até retenção de bens, como o controle do carro, né? Digamos assim, até documento de carro, essas coisas. Então, o uso do dinheiro de uma forma, digamos assim, sem um comum acordo, né? Isso é muito comum. Então, às vezes, o recurso é dos dois, mas o abusador, ele usa como se fosse só dele, né? Ele tem total controle daquilo ali e não divide com o outro. Quem decide os gastos, como que vai ser gasto, onde que vai investir, é sempre o abusador, né? E aí, por causa disso, ele acaba tendo um controle de ir e vir, né? Da liberdade do outro. Pegar, às vezes, e até roubar itens do outro, isso também às vezes é comum nos relacionamentos abusivos. A pessoa esconde celular, ele pega a chave de carro, desaparece com chave, acaba dizendo que perdeu a chave, deixa a pessoa trancada dentro de casa. Não, tem N situações, depende muito da constituição do abusador, dos recursos intelectuais do abusador. Ele pode ir mudando as táticas, né, de acordo com, se ele for mais, digamos assim, mais elaborado, mais estudado, as técnicas, né, de abuso são mais sofisticadas. Se ele for mais bruto, digamos assim, né, tiver menos recursos intelectuais, ele vai mesmo na força física, ele usa de uma forma mais assim escancarada, né, mais visível para toda a sociedade. Então o abusador, ele pode até esconder documentos, por exemplo, impedindo que a pessoa viaje, impedindo que a pessoa busque ajuda ou entre em contato com outras pessoas da família. Então, às vezes também, nos relacionamentos abusivos, o indivíduo usa filhos, né? Usa os filhos da pessoa para chantagear. Então isso é muito comum também. Quem tem filhos pequenos, é comum o abusador usar os filhos como objeto de troca e de chantagem, né? Exigir, às vezes, relações sexuais, sim, é comum em relacionamentos íntimos, em casais, né, que tem relacionamentos abusivos. Então é muito comum, às vezes, o estupro no namoro, no casamento, né? Forçar o outro a ter uma relação sexual do jeito que o abusador quer, da forma que ele quer, mesmo que isso seja contrário à anatomia do outro, seja contrário ao desejo do outro, à permissão do outro, né? Então, essa relação sexual, às vezes, abusiva, fica muito difícil se for um casal, né? Por quê? Porque é difícil para quem está de fora perceber que aquilo é um abuso, ou até a própria vítima perceber que aquilo é um abuso, né? Ela começa a achar
que é normal, porque o abusador também, junto com o abuso sexual, ele também usa o abuso psicológico, né? Começa a dizer ali para a vítima, mas eu preciso, você não me atende, né? Se você não me atender minhas necessidades, vou procurar outra pessoa, né? Às vezes a vítima fica, não, mas tem que ser desse jeito, não pode ser de outra forma. E o indivíduo, não, eu quero assim, porque tem que ser assim, eu gosto desse jeito. Então, assim, há um abuso sexual também nos relacionamentos abusivos. Ameaças, né? Então começa a ameaçar, não vou te dar mais dinheiro, vou te prender dentro de casa, eu vou falar para todo mundo, né? E às vezes os vizinhos ou amigos ouvem aquela fala, aquelas ameaças, mas não acredita que aquilo pode se concretizar. Fica naquela lenda, né? Naquela frase assim, que cão que late não morde, né? Mentira. O cão que late pode morder sim. E hoje a gente vê nos vídeos, né, na internet aí, pessoas que mataram seus companheiros, suas companheiras e avisaram antes. Avisaram, eu vou te matar e mata de verdade. Então, cão que late pode morder, pode acabar com a vida do outro, sim. Então, violência física está presente em alguns relacionamentos abusivos e normalmente ela é gradual. Começa de uma forma sutil, né, um empurrãozinho, né, um beliscão, um aperto, né, segurar junto, e depois isso vai crescendo com o passar da liberdade, com o passar do tempo. O indivíduo só segura firme, depois ele começa realmente a bater no outro, começa a espancar o outro, e isso pode chegar até a morte, né? Pode ir sendo cada vez mais agressiva. Também é possível o excesso de amor. Espera só um pouquinho. O excesso de amor também, né? Aqui meu esposo tá aqui pertinho dizendo aqui que o negócio tá... Ixi, pior que vai cair mesmo, eu acho, tá? Talvez a gente tenha que parar a live aí pra continuar daqui a pouco. Então, assim, o excesso de amor é uma forma também do abusador, né, da pessoa abusar do seu companheiro, né? Ele diz que é amor, mas na verdade ele começa a abusar realmente da pessoa, ele usa a sedução, ele fala que aquilo é romântico, e primeiro ele é gentil, romântico, é como se fosse uma lua de mel, né? Ele bate, abusa, depois ele vem com aquele, sendo meloso, manifestações exageradas de provas de amor, sabe aquela coisa bem escandalosa, aquela coisa bem exagerada ou exacerbada? Essa é uma forma, sim, do indivíduo disfarçar, né? Disfarçar que ele tá amando o outro, mas na verdade ele não tá amando aquilo ali, ele tá dando migalhas de amor pro outro, né? Ele diz que tá amando, mas ele na verdade está dando ali migalhinhas de amor pro outro, fingindo que ama, mas na verdade ele tá abusando do outro, porque ele faz isso de uma forma cíclica. Ele diz que ama demais, e aquilo, ele seduz a vítima e depois ele abusa, ele oprime, ele faz dessas dicas aí que eu falei, dessas características, ele pode usar várias dessas características para demonstrar que ele finge que ama num momento e no outro momento ele usa várias dessas características para realmente dizer que não ama, né? Ele finge, ele diz, às vezes ele bate no indivíduo, ele finge que ele machuca o indivíduo, ele pode ter, por exemplo, um abuso sexual, né? Fazer uma violência sexual ou física do indivíduo e logo depois, no dia seguinte, ele é a pessoa mais romântica, carinhosa e atenciosa do mundo. E a vítima fica pensando, deve ter sido porque eu mereci, né? Deve ter sido porque realmente eu não fui uma boa pessoa, a culpa com certeza deve ser minha, porque olha como ele é bom comigo, como ele atende às minhas necessidades. Então são atitudes incongruentes, né? Uma hora ele ama demais, na outra hora ele é o opressor. Então quem ama verdadeiramente, ele ama constantemente, ele não muda o comportamento, né? Ele não oprime o outro, nem tira a individualidade do outro e nem deixa o outro faz com que o outro deixe de existir ou deixe de viver, de ser quem ele é, né? Normalmente nos relacionamentos abusivos o indivíduo quer que você mude,
ele começa a dizer, você precisa mudar, esse seu jeito não é legal, né? Você precisa falar assim, né? Então ele começa com um jeito moralista. É melhor para você, você, imagina, você é um crente não pode fazer assim, um crente tem que ser assim, assado. Então assim, ele começa a querer mudar a sua vítima para que a vítima seja do jeito que ele quer, insinuando e ensinando como que o outro deve ser, mas o outro precisa ser do jeito que ele quer, de acordo com a avaliação dele, de acordo com o olhar dele, de acordo com a percepção dele. Normalmente, no relacionamento abusivo, o indivíduo usa questões morais ou até espirituais para convencer o outro de que ele está certo. Ele pode usar até textos da Bíblia, né? Para convencer o outro de que, sei lá, que ele está certo, né? E ele pode começar, por exemplo, assim, que tal você emagrecer, né? Ou então você vai ter que trocar seu guarda-roupa, né? Mexa no seu cabelo, né? Para você ficar mais bonita, né? Na verdade. Então ele está querendo dizer como ele quer. Alguns abusadores até compram as roupas das suas vítimas. Não, você tem que vestir desse jeito, você tem que falar desse jeito, você tem que comer desse jeito, você só pode ir em tal restaurante, né? Então ele quer que a vítima caiba dentro do ideal dele. Só que para isso a vítima tem que deixar de ser ela, né? Ela não vai ser mais quem ela sempre foi. Ela vai deixar de existir, ela vai ter que se anular para ser aquilo que o abusador quer que ela seja. 18ª característica de um relacionamento abusivo é uma teia. O relacionamento abusivo é como uma teia de aranha. Como assim? Ela é quase que invisível, quase que imperceptível, mas quando o inseto cai na teia de aranha é quase impossível ele sair de lá. Ele é envolvido, né, pela teia, né? Ele é envolvido e ele fica totalmente preso e ele não consegue mais sair dali até a morte. Então, o relacionamento abusivo é como uma teia de aranha. Então, o indivíduo vai seduzindo, vai envolvendo, não enxerga à primeira vista. Depois, quando ele percebe, ele já está preso nesse relacionamento e não consegue mais sair dele, tá? Então, cuidado, né? Se você percebe que tem alguém em relacionamentos abusivos, assim, que está se envolvendo sem perceber, é nossa responsabilidade ajudar essas pessoas, né? Para que elas percebam, né? Superproteção pode ser um sinal também do abusador, né? O abusador, ele pode super proteger a sua vítima. Não, eu tô fazendo isso para te proteger, é o melhor para você, né? Aí, às vezes, a chantagem, ela pode ser bem sutil, né? Ela pode sair de algo bem sutilzinho e vai aumentando o poder do agressor, né? E vai esvaziando a autonomia do outro, né? Então essa super proteção, ela não precisa sair de casa, pode deixar que eu trago as compras para você. Não precisa você ir no shopping, não deixa que eu trago para você. Você não precisa de tal coisa, eu encomendo, a gente come em casa. Então assim, o indivíduo fica preso, não sai, não vê ninguém, né? Então, e diz que não é proteção. Imagina o tanto que isso ocorreu agora, né? Essa super proteção nesse período da pandemia, né? Então, ameaças, já falei, chantagens, né? Então, deixa o indivíduo mais frágil ainda, com a identidade mais frágil. Se não, às vezes eles fazem uma chantagem, né? Olha, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, né? Eu vou acabar com você, né? Se você terminar comigo, eu mato você, eu acabo com você, eu destruo você. Você não vai ser ninguém sem mim. Você depende de mim. Você não é nada, você é uma porcaria, você não presta pra nada. Então, essas falas, elas vão destruindo, vão minando a identidade, a autoestima do outro, né? Opa, aqui o meu celular começou a despertar aqui, tá? Uma ligação aqui. Então, assim, é importante que o indivíduo perceba, né? A vítima perceba que ela tá se envolvendo nessa teia de aranha, né? Que ela tá se enrolando ali. E muitas vezes é quase impossível sair dela, né? A agressão verbal e a violência psicológica, ela é muito comum. A agressão verbal, às vezes, ela começa com palavrinhas, né, pejorativas, né, xingamentozinhos, né? Não é já grande, e é uma gangorra, né? Normalmente ele elogia
quando a vítima faz exatamente do jeito que ele quer. E aí ele deprecia o indivíduo, humilha o indivíduo, quando o indivíduo faz algo do jeito que a vítima quer. Então, a vítima só é elogiada, ela só recebe bons tratos, ela só é amada, digamos assim, quando ela faz as coisas do jeito do abusador. Então, a vítima vai se condicionando a fazer exatamente o que o abusador quer que ela faça. Então, assim, às vezes é xingamentos, às vezes é comentários sutis, começa às vezes com coisas sutis no WhatsApp, nas redes sociais, né, e pessoalmente, óbvio, né. Então, já falamos as 21 características, né, de um relacionamento abusador. E agora, a que você deve ficar em estado de alerta? Você deve ficar atento a quê? Então, por exemplo, faz pouco caso das suas conquistas. Então, assim, um indivíduo que despreza aquilo que você conquistou, fique atento. Ridiculariza as suas opiniões, os seus gestos, debocha daquilo que você faz. Afirma apenas que lhe ama, né? Afirma que ama você e que tá fazendo tudo e que você deve aceitá-lo como ele é. Pede para você se afastar dos seus amigos, né? Uma pessoa que te ama de verdade não vai pedir para você se afastar dos seus amigos e familiares. Ao contrário, vai se aproximar dos seus amigos e familiares. E você vai ter os seus amigos e os amigos dele ou dela, né? Então faz você se sentir culpada por tudo, né? E às vezes tem até uma reação agressiva com você. Grita com você, fica com raiva facilmente, né? Pode jogar seus objetos fora, quebrar, depreciar seus objetos. Alega que teve uma atitude desequilibrada, porque ele estava bêbado, porque ele estava estressado, porque ele teve um dia muito ruim no trabalho, como usando uma desculpa para te agredir, né? Dizendo, não, a culpa não é sua, né? É porque eu não estou bem, né? Manifestam os ciúmes de uma forma descontrolada, com muita frequência, né? Vigia os seus hábitos, fica nas redes sociais fuçando, olha nas internets, olha, controla você financeiramente, quer saber onde você foi, onde você gastou, o que você fez. Na verdade, a tentativa do controle financeiro é para controlar o indivíduo. Não é só financeiro. Financeiro é uma desculpa. Que se controlar financeiramente a vítima não consegue, não tem liberdade para fazer nada, ou ir, né? Então, assim, proíbe você de usar algumas roupas, né, de estar com algumas pessoas, vive pedindo desculpa, ai, desculpa, eu vou mudar, não, eu vou mudar o meu padrão, não vou ser mais assim, meu comportamento vai mudar. Então, assim, essa pessoa que fica dizendo que vai mudar e não muda, só vai piorando, cuidado, né? Às vezes também, cuidado se a pessoa fica dizendo que ela é a sua salvadora, que ela veio na sua vida para te salvar, para resolver todos os seus problemas, né, para fazer da sua vida melhor, que ela é a solução, né? Ou às vezes também começa a te dizer de que você é louco, né? Ai, você é louco, imagina, nada a ver, né? Ai, que é isso, que besteira, né? Você tá parecendo uma louca, tá se comportando como um louco, como uma louca. Cuidado, né? Você não é louco, então por que a pessoa tá te chamando assim? Né? O que você tá fazendo que ela tá achando tão absurdo, né? Às vezes também ela começa a impor a vontade dela, né? Às vezes é muito... não quer que você faça nada do seu jeito, né? Deixa você inseguro, com medo. Quando tá com a pessoa, você tem a sensação assim que você não é ninguém, que você não vale nada, que você não presta pra nada. Então, se a pessoa te causa essa sensação, então é melhor se afastar, né? Esses são sinais de alerta, né? E como sair de um relacionamento assim, né? O que fazer para sair de um relacionamento abusivo? Primeiro, você tem que ver que você tem que mudar esse seu jeito, do jeito que você tá, né? Então, é necessário uma mudança, ou uma mudança física, ou um pedido de ajuda. Então, o problema não é você, né? Então, assim, você pode ter algumas dificuldades, mas se você está num relacionamento que alguém quer mudar você totalmente, então, não é essa pessoa certa para você. Você precisa trocar, né, o parceiro, né? Então, deixar de lado a culpa, se você se sente culpada, a culpa é minha, ele faz isso, ele me manipula, ele judia de mim porque eu que não presto, eu que não sirvo pra nada. Não, né? Então, procure ajuda, procure uma pessoa da sua igreja, um pastor, procure uma pessoa da sua família que você confia, procure um profissional, vá até a delegacia, dependendo do caso, né? A delegacia da mulher, procure uma delegacia aí exclusiva, né? Busque ler, busque um psicólogo, alguém para te orientar, alguém para te ajudar, alguém neutro, né? Que realmente pode ser uma força para você nesse momento, para você sair dessa situação. Então, qual é o momento de pedir ajuda?
O momento de pedir ajuda é quando aquele relacionamento que você começou, que você estabeleceu, ele começa a te prejudicar. Prejudica a sua qualidade de vida, te traz ansiedade, né? Te traz insônia, você tem uma angústia, você sente muita tristeza, como uma depressão, tem crise de pânico, você tem formigamento pelo corpo, quer dizer, você tem uma compulsão alimentar, coisa que você não tinha, você se sente péssimo, coisa que você não sentia, começa a ter pensamentos suicidas. Então, assim, se você percebe que algo estranho está acontecendo com você, ruim está acontecendo com você, e isso está relacionado a essa pessoa que você estabeleceu um contato, então tá na hora de você pedir ajuda. Talvez seja o momento de você sair dela, né? E nem sempre tem algo físico, né? Bater, espancar. Não, nem sempre. Então a terapia pode ajudar? Claro que pode. A terapia vai te ajudar a entender, vai melhorar a sua autoestima, vai fortalecer o seu emocional, né? O terapeuta pode te ajudar a ver o caminho, clarificar alguns comportamentos desse seu parceiro ou dessa sua parceira, né? E como ajudar alguém que está no relacionamento abusivo. Acho que essa pode ser aí, essas orientações aqui pode ser muito importante para você que não vive um relacionamento abusivo, mas sabe de alguém que está nesse relacionamento abusivo. Então o que fazer? Primeiro você precisa conversar com essa pessoa, né? Dizer para ela que a culpa não é dela, é que encorajá-la a mudar, a sair dessa situação, não criticar, né? Que é muito comum a pessoa ouvir a vítima e já dizer assim, mas por que você não saiu disso? Caramba, você tá 1 ano nesse rolo aí, há quanto tempo você ainda vai ficar? Você precisa sair. Quer dizer, se a pessoa não saiu, é porque ela está na teia de aranha, ela está enrolada, ela não percebeu, mas agora ela já está presa, não consegue sair de lá. Entende? Ela precisa de ajuda, precisa de alguém que vá lá, corte a teia de aranha para libertá-la. Então, assim, no caso de algumas mulheres que são abusadas, é necessário que você busque aí 180, né, que é o Central de Atendimento à Mulher, funciona 24 horas, né? Então, assim, é necessário que você fortaleça essa vítima. É muito comum também relacionamentos abusivos com adolescentes. Muitos adolescentes se envolvem em relacionamentos abusivos porque não têm a maturidade de perceber que aquela pessoa é um abusador, que ela está sendo oprimida, que ela está sendo humilhada, que a pessoa está abusando psicologicamente, emocionalmente dela. Então, os homens também podem ser vítimas de mulheres, tem muitas mulheres manipuladoras, abusadoras, que estabelecem relacionamentos altamente tóxicos com homens e os homens ficam na mão dessas mulheres. São mulheres, assim, poderosas, né, digamos assim, poderosas no sentido de usar todas as suas habilidades femininas para fazer uma teia de aranha, envolver esse homem, prender e minar esse homem, tornando esse homem cada vez menos viril, com menos poder, menos força, menos autonomia, tornando esse homem cada vez mais dependente dela em todos os sentidos. Muitas vezes os relacionamentos abusivos, eles começam de um jeito carinhoso, legal, né? Mas vai se tornando perigoso, né, para a vítima. Perigoso não só na segurança emocional, no equilíbrio emocional, mas também físico também. É importante você dizer para a vítima que ela precisa se libertar. Liberte-se da insegurança, do sentimento de inferioridade, da solidão, né? Acredita em você, você precisa falar com essa pessoa, acredite em você, estabeleça ali, apresente para a pessoa uma rede de apoio social, família, né, igreja, amigos, né, para que ela sinta, você não está sozinha, nós estamos aqui com você, né, ter consciência, né, alguém precisa mostrar, acender a luz e mostrar para a pessoa que ela está sendo vítima de abuso, ela está num relacionamento abusivo. E muitas vezes essa pessoa, ela se sente muito mal, né, porque ela fica pensando, mas eu sou tão inteligente, como que eu me envolvi nessa situação? Ela tem vergonha de pedir ajuda. Ela quer resolver sozinha, mas ela não tem mais forças, né? Ela está amarrada, presa, né? Os adolescentes em relacionamentos abusivos, eles se tornam vítimas, às vezes até sexuais, né? A maioria das pessoas que sofrem violência sexual, 1 em cada 3 mulheres que sofrem violência sexual é cometida por homens e 4
Uma em cada 4 meninas que são vítimas de abuso, elas têm entre 15 e 19 anos. Então, assim, se você tem 4 vítimas de violência sexual, uma de cada 4 tem entre 15 e 19 anos. Então, assim, é muito comum, então, o abusador, os relacionamentos abusivos serem com pessoas jovens, pessoas mais jovens, até 30, 35 anos. Às vezes, as pessoas, assim, elas não acreditam que elas não enxergam que elas são vítimas de um relacionamento abusivo. Elas acham que todos os relacionamentos são assim. Elas se colocam como objeto, um objeto do abuso do outro. Isso é uma pena. Ela não vê uma luz, né? Para ela, uma esperança, tá? 1 Pedro 2,17 diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Então, olha que texto lindo, né? Deus diz que a gente deve tratar a todos com respeito, amar o irmão, temer a Deus. Quem teme a Deus trata o outro com amor e com carinho. Se você é o abusador, lembre-se disso. Tema ao Senhor. Se você temer a Deus, Deus vai te ajudar a sair dessa situação. E se você é a vítima, lembre-se que você também é filho de Deus e que você precisa sair dessa situação. Busque ajuda, grite, peça socorro, escreva algo, mande um recado, tenha coragem. Em Mateus 7:12, eu quero terminar com esse verso da Bíblia, diz assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a você, pois esta é a lei e os profetas. Então, se você trata bem alguém, você quer o bem para você, trate bem os outros. Se você machuca alguém, imagine, você gostaria de ser machucado, ser maltratado? Então, trate os outros como você gostaria de ser tratado também, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus dê sabedoria para você, ajudar as pessoas a saírem dessa situação, desses relacionamentos abusivos. Se você é vítima, que Deus te dê força para pedir ajuda, para sair dessa situação. Se você é o abusador, que Deus te repreenda, que Deus coloque no seu coração o temor dele, para que você pare de ter esse comportamento, essas atitudes, né? E essa fala, né? De oprimir um filho de Deus, porque Deus vai cobrar no final, quando ele voltar. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Paizinho de amor, muito obrigado pelas tuas bênçãos, que elas se renovem em nossa vida todos os dias. Obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe cada dia, todo dia, até o último dia, até que ele volte. Um abraço e até a próxima semana. Tchau!